Boa noite, meus irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma escola vivencial. Hoje é 25 de maio e o mês de maio é um mês propício para as nossas reflexões marianas. E nós estamos aqui para dar continuidade. Um ano importante também. Nós estamos celebrando e refletindo sobre o ano de São José. Mas eu quero acolher você, meu irmão, do núcleo, lá de Mojuí dos Campos, de Belterra, de Alter do Chão, e você, meu irmão, minha irmã, do núcleo aqui mesmo da cidade de Santarém. O meu desejo é que todos estejam com muita saúde e que a gente possa continuar a nossa missão evangelizadora, compreendendo toda a dimensão do projeto de Deus. Mas para que a nossa conexão fique nessa intimidade maior com Deus, eu convido o Núcleo dos Autônomos para fazer todo o nosso momento orante. Olá, boa noite. Hoje, Escola Vivencial. Que maravilha, depois de algum tempo estamos aqui no Núcleo dos Autônomos, né, Carlos? Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, Núcleo dos Autônomos, firme e forte na caminhada do MCC aqui em Santarém. Sejam bem-vindos na Escola Vivencial, essa escola magnífica de aprendizado na nossa vida do quarto dia. Que maravilha, né? O bom mesmo era se a gente tivesse todo mundo na escola, né? Isso seria o ideal. Mas como não é possível, a gente vai fazendo da forma que dá certo, né? Então, mais uma vez, saudação a todos os nossos irmãos cursilistas que estão ligados na nossa escola vivencial. O tema da nossa escola hoje é a vida de São José e Maria no projeto de Deus. Duas pessoas importantíssimas na história sagrada. E o nosso palestrante de hoje será o nosso arcebispo, Dom Irineu Román. Vamos então iniciar a nossa escola em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O que é que nós temos aí sobre São José, Celso? Bom, nós temos aqui uma referência pelo tema da escola hoje, né? E a gente aproveita, antes da nossa mensagem, do nosso evangelho, fazer uma referência ao glorioso São José. Ó glorioso São José, patriarca e padroeiro da Igreja. Ó castíssimo esposo da Virgem Mãe de Deus. Ó guardião e pai adotivo do Verbo encarnado. Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, de nossos anjos da guarda e de toda a corte celestial, nós hoje vos escolhemos como Pai, guardião e protetor. Salve São José. Salve São José. Vamos ao Evangelho? Vamos, hoje 25 de maio, então vamos ouvir então a leitura do Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Marcos, segundo Jesus Cristo. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: eu garanto a vocês, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim,
e da boa notícia. Vai receber 100 vezes mais. Agora, durante esta vida, vais receber casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, juntos com perseguições. E ao mundo futuro, vai receber a vida eterna. Muitos que agora não são os primeiros, serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Carlos. Pois é, então hoje, o que nós podemos trazer como mensagem desse Evangelho? Veja que o que nos é pedido hoje é uma situação completamente contrária do comportamento de 90% das pessoas que vivem neste mundo, né? As pessoas hoje querem saber do imediato, quer saber de ter as coisas aqui neste mundo. A preocupação com a vida eterna é muito pouca ou quase nada, né? As pessoas não se preocupam com esse chamado que Jesus vem trazendo. Como é que nós vamos fazer para deixarmos tudo e seguirmos a Jesus? Nós temos dentro do nosso movimento a nossa forma de agir, que é o nosso quarto dia. Essa é a nossa forma de deixar tudo. Não significa que nós vamos abandonar a nossa família, a nossa comunidade. Pelo contrário, nós vamos trabalhar para que tenhamos uma comunidade forte, uma família unida e um movimento de auxílio cada vez mais forte. Precisamos também lembrar que o que nós plantamos aqui, nós vamos colher na vida eterna. Isso para que nós possamos ser não os últimos, mas que nós sejamos os primeiros, não neste mundo, mas na vida eterna. Sempre preservando a fé. Preservando a fé e aquele compromisso que nós fizemos quando estivemos lá em Emaús fazendo o nosso concílio. A nossa fé, como você falou, Celso, tem que ser sempre inabalável. E como é fácil a gente perder a fé nos nossos dias de hoje, né? Nos momentos que estamos no momento em que estamos atravessando. É muito fácil a gente perder a fé, a gente abandonar o nosso compromisso. Mas hoje, Jesus mais uma vez está pedindo para nós, fiquem firmes, tenham um compromisso que esteja pensando não no futuro amanhã, mas no futuro que se chama o Reino de Deus. Vamos nos preparar então. Essa é a nossa mensagem, Carlos, para esse momento de abertura da Escola Vivencial desta terça-feira, 25 de maio. São José, rogai por nós. Seja bem-vindo a todos os irmãos da escola e o nosso palestrante, o arcebispo Dom Irineu Romano, com o tema A vida de São José e Maria no projeto de Deus. Um abraço a todos e vem com a gente para aguardar esse momento importante com o nosso arcebispo. Saudações decolores. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Que momento tão lindo, que nos coloca de fato dentro de toda essa caminhada. Nos prepara espiritualmente para que a gente possa acolher toda a mensagem que teremos nesta noite. Queridos, este ano, um ano dedicado a São José, o Papa Francisco, diante de toda a sua caminhada, o seu pensar, ele nos chama e nos provoca a refletir cada ano uma temática. Já refletimos sobre o ano da misericórdia, sobre o ano mariano, sobre o ano vocacional. Mas o ano de 2021, celebrando 150 anos da proclamação de São José, o guardião universal da Igreja, o Papa conclama o ano de São José através da carta apostólica Patris Cordis, que quer dizer coração de pai.
E nós, cursilistas, precisamos compreender essa história linda, essa presença tão marcante de José. E o tema de hoje, para a nossa reflexão, é a presença de Maria e José, e mais que a presença, a importância de Maria e José no projeto de Deus. Nós temos a alegria de tê-los conosco mais uma vez o nosso arcebispo, Dom Irineu Romano. A gente já agradece, sabendo que ele tem toda uma agenda para cumprir, mas se colocou à disposição nesta noite para que a gente possa conversar. Haja vista que dentro de toda a nossa caminhada, ele é uma pessoa que vai nos levar a essa reflexão tão profunda dentro da temática que nós temos. Então, eu quero acolher Dom Irineu. Boa noite, Dom Irineu. Muito obrigada. O Movimento de Cursilho se sente numa alegria imensa pela sua presença, pelo seu sim. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Movimento de Cursilho de Cristandade da nossa Arquidiocese. É uma satisfação imensa estar aqui nessa entrevista com a Heloísa e estar em sintonia com todos vocês nesta noite importante em que estamos refletindo essa temática Patris Cordis, coração de Pai. Lembrando, de fato, através da carta apostólica do Papa Francisco, essa temática que ele colocou para toda a Igreja. Verdade. Então, é motivador. E veja só, para a gente iniciar esse nosso momento, Dom Irineu, a presença de José e a presença de Maria no projeto de Deus, melhor dizendo, a presença da família de Nazaré. Como trazer para o nosso dia, para a nossa realidade, para a nossa caminhada, uma mensagem, uma importância da família de Nazaré para as nossas famílias de hoje? Eu diria assim, né, que o Papa, diante dessa história dos 150 anos da proclamação de São José como patrono da Igreja, assim como pai da nossa Igreja, nos faz recordar da importância deste homem bom que foi São José. E isso também deve, de fato, estar ligado à vida da família, porque na família nós temos pai e mãe, que cuidam, que geram a vida, que geram novos filhos, mas que geram também uma educação para os valores cristãos, para os valores mais dignos, mais importantes, mais nobres da nossa vida. Todos nós fomos educados a partir da família, onde nós fomos acolhidos nos braços de uma mãe e de um pai, assim como São José, na família de Nazaré, que você acabou de expor, de colocar, da importância da Sagrada Família como princípio norteador das nossas famílias. Então, São José, ele é um bom pai, junto de uma boa mãe, que é a Nossa Senhora. E a partir desta fonte, desta origem, que é a Sagrada Família, nós aprendemos a viver em família, no sentido do respeito, da misericórdia, dos valores, do amor na família, que devemos sempre procurar vivenciar. Eu diria que esse ano de São José, ele vai resgatar, de fato, a beleza da família, naquilo que ela tem de mais profundo, de mais nobre, que é a figura do pai e a figura da mãe. Mas o Papa, ele quis justamente realçar a família do pai, porque às vezes o pai fica só achando e pensando que só a mulher, só a mãe deve trabalhar na educação dos filhos. Por isso que eu quero chamar a atenção para esse aspecto. A figura do pai, a figura paterna, coração de pai, é muito importante. E se os dois trabalharem juntos, eu diria os dois, quando eu falo do pai e da mãe, né, falando da importância das famílias de hoje, que a educação não pode ser relegada a um dos cônjuges, mas ela deve ser assumida conjuntamente pelos dois, pelo pai e pela mãe, assim como foi José
e Maria, porque eles estavam juntos, não é? Verdade. Então, o ano de São José chega como um presente para a igreja, né, Dom Irineu, trazendo, de fato, a pessoa ali, a imagem desse homem que em toda a sua simplicidade. A gente percebe, né, diante de poucos textos bíblicos, inclusive, a citação da pessoa de José. Mas uma coisa que a gente grava e que é importante a gente colocar, José, um carpinteiro, né? Esse trabalho tão digno, esse trabalho pesado, porém com muita habilidade, né? Para que pudesse caminhar ali, sustentar sua família. A exemplo de José, nós temos muitos homens, pais de família também, que vivem situações difíceis, trabalhos pesados, para trazer toda a dignidade para casa, com seus filhos, sua esposa. José, sendo esse pai tão amoroso, tão cuidadoso, soube conduzir, junto com Maria, Jesus em toda a sua caminhada, não foi? Verdade. Enquanto você refletia e falava, né, e você me coloca essa temática para mim, eu penso assim, José, a Bíblia praticamente ela não fala nenhuma palavra que São José tenha dito, né? Porém, olhe as atitudes de São José. Veja só você, meu irmão, minha irmã, do movimento de Cursilho de Cristandade, quais foram as atitudes mais importantes de São José? Eu diria que a primeira atitude dele foi sonhar. Né? Ele teve 4 sonhos. 4 sonhos. Né? Não vamos repeti-los aqui, mas você pode ler no Evangelho de Mateus, sobretudo no Evangelho de Lucas, de modo particular, os sonhos de São José. Né? Onde o anjo aparece para ele e o alerta para que ele não deixe de assumir a responsabilidade de acolher Maria como sua esposa, que o filho que nascer dela será chamado Filho do Altíssimo. Depois, em outro sonho, ele teve um outro sonho em que Herodes estava perseguindo o menino, e toma o menino e tua mãe e foge para o Egito. Olha a prudência, olha a coragem de São José. Então, essa fidelidade de São José para com a sua esposa Maria foi fiel. Ele que se colocou como um pai amoroso do Filho de Deus, né? Sempre do seu lado, providenciando tudo aquilo que era necessário, porque ele conduziu Maria até Belém, né? E ali providenciou uma hospedaria do jeito que foi possível, né? Porque não havia lugar nas hospedarias, e a hospedaria foi justamente numa gruta, numa manjedoura. E depois, quando vieram os magos, o que se passou no coração de São José? O que ele teria pensado? Ele sabia contemplar os mistérios de Deus também, a sua fé, a sua confiança na vontade de Deus. E todos esses aspectos da fidelidade, do carinho, da ternura, da paternidade de São José ao lado da Virgem Maria, que é a mãe escolhida por Deus, a mãe que é a nossa mãe também, Nossa Senhora, e José, que é aquele que cuida e que guarda o menino de todo e qualquer perigo também, porque ele fugiu com o menino para o Egito, com a sua mãe, né? E lá eles ficaram trabalhando durante muitos anos, até que o rei Herodes veio a falecer, e aí depois voltaram para Nazaré, e não para Belém, mas para Nazaré, porque lá em Belém ainda havia um rei perigoso, né? Que não se devia ir para lá, né? Então ele voltou para Nazaré, onde se estabeleceu, e ali ele se tornou também um educador da família, digamos assim, providenciando os alimentos, tudo aquilo que era necessário para a vida digna da família, e também educando o menino Jesus nos trabalhos de carpinteiro, que era o mesmo ofício dele. E concluindo, então, toda essa minha reflexão, isso mostra que a nossa fidelidade, a fidelidade de um pai,
o amor de um pai deve ser por atitudes, deve ser por gesto, nem tanto por palavras. Mas quando o pai e a mãe, eles procuram estar de acordo na educação dos filhos, tudo irá bem. Porque São José foi um pai bom, cheio de ternura e de amor para com a sua esposa e para com o Filho de Deus, que para ele foi um verdadeiro filho amado, e por isso que São José também é nosso pai, e Nossa Senhora nossa mãe. Exatamente. Fazendo umas leituras e releituras, o sim de Maria foi muito importante para o projeto de Deus. E o sim de José? Com certeza. Olha só, essa reflexão, essa pergunta que você levanta aqui é fundamental. Veja só, eu diria que o sim de Maria foi o mais importante, porque o arcanjo Gabriel se dirigiu justamente a esta jovem de Nazaré, tão bela, tão majestosa, tão bonita, tão linda, e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, porque ele já estava com ela, porque ela já conhecia a história da salvação e amava orar, rezar, ler a palavra, meditá-la em seu coração, tanto que ela compôs o Magnificat, essa belíssima oração que nós cantamos em muitas melodias, oramos esta oração, minha alma glorifica o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Esse hino lindo, esse Magnificat. E ela deu seu sim na hora que o arcanjo Gabriel se manifestou, embora ela tivesse dificuldade de compreender a vontade de Deus, mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma pessoa que é cumpridora da vontade de Deus. E ela ensina a todos os homens e mulheres que nós também devemos fazer a vontade de Deus. E o sim de São José foi porque ele não precisou de palavras, de muitas palavras, mas tão somente de ser, de fato, um homem bom, um homem de ternura, de amor, de trabalho, de fé, a serviço da família de Nazaré. A gente percebe que, diante do mapa que apresenta Nazaré, um pequeno povoado, né? Lá na Galileia, onde Maria estava com seus pais. E Maria é a prometida, Maria é a escolhida. Essa presença muito forte de Maria dentro da igreja, né? A gente percebe como as pessoas, nós, cristãs, temos uma devoção por essa mulher, por essa mãe, por essa esposa, que soube dizer sim, vivia em prontidão para fazer a vontade de Deus, né? E tinha uma fé inabalável. Maria, diante de todo o seu sofrimento, mas os textos bíblicos nos apresentam uma mulher de muita coragem, de muita fé. E o seu sim, tão significativo para a história da salvação. José, dentro de todo esse mistério, compreendeu o sim de Maria, porque moravam num pequeno povoado. A gente pode imaginar uma sociedade como hoje, e a sociedade daquela época, sabendo que não foi fácil, mas José é um homem justo, né? José, esse homem, na sua simplicidade, esteve presente na caminhada junto com Maria. Essa importância de José e Maria no projeto de Deus foi crucial, né, Dom Irineu? Sem dúvida, partindo dessa reflexão que você faz, nós podemos dizer que, olhando para a figura de Maria, no seu sim, na sua fidelidade, na sua certeza de que Deus estava com ela e que ela estava cumprindo com a vontade de Deus desta forma, e José, que também aceitou pelos sonhos, pela presença de Deus manifestada pelos anjos, pelo arcanjo Gabriel, que também se manifestou tanto a Nossa Senhora como a São José, nos ensina a como devemos olhar a família hoje. Como é que nós devemos ser família hoje, com a figura do pai, da mãe, em nossos lares.
é importante que nós possamos imitar a família de Nazaré e exaltar a figura da mãe e do pai também na família de hoje. Porque não podemos só, como eu dizia inicialmente na minha conversa, porque isso é um prejuízo para a educação dos filhos e para a própria sociedade, se nós relegarmos a educação dos filhos apenas a uma pessoa, seja apenas a mãe, porque geralmente acontece muito isso, né? O pai se preocupa demais com afazeres externos e a mãe também se preocupa com os trabalhos externos, mas ela também tem que garantir todo o trabalho da educação, dos cuidados com a família, às vezes sozinha. Isso estaria errado. Então é preciso que os dois, tanto José como a figura de José e Maria, trabalharem em conjunto em prol do Filho de Deus. Eles nos ensinam como é que nós devemos, hoje na família, fazer com que pai e mãe possam juntos trabalhar as dimensões da vida familiar, no sentido da educação, da transmissão do conhecimento, dos valores para os próprios filhos, e também do trabalho que deve ser feito dentro da comunidade, da sociedade, para garantir a dignidade e a vida da família. Então, quero chamar a atenção para os pais de hoje e as mães de hoje. Nunca trabalhem isoladamente. Não fiquem assim, um puxando para um lado e outro puxando para o outro lado. Mas procurem sempre, vocês dois, pai e mãe, dialogar sobre quais são os procedimentos e os métodos da educação dos filhos dentro de um lar. E no momento que vocês fizerem a reunião com o próprio filho ou a filha, que vocês tenham a mesma ideia, o mesmo tipo de linguajar, para evitar que um fale uma coisa e outro fale exatamente ao contrário, deseducando os próprios filhos. Isso é um grande perigo que nas minhas experiências já por aí eu tenho notado, né? O pai falando uma coisa e a mãe falando outra. E aí o filho, ora ele se joga para um lado, ora para um outro lado. E aí cria-se um atrito e a educação ela não acontece. Olhe o exemplo de São José e Maria, como eles formam uma unidade, uma comunhão. Eles vão para o templo para consagrar o menino Jesus, quando ele é entregue nos braços de Simeão, de Ana. Depois eles vão em outros momentos com o menino Jesus, quando ele se perde também no templo aos 12 anos, né, quando eles sobem para as festas pascais. Eles lá em Nazaré, na frequência à sinagoga, certamente Maria e José vão junto com o menino, porque ele já tinha experiência de frequentar a sinagoga, que era o lugar da leitura da palavra, da meditação, da oração, do canto dos salmos. Então, tudo isso, a família estava presente. Assim, a família de hoje, Heloísa, precisa também acompanhar os seus filhos na catequese. E também fazer catequese junto com os próprios filhos, quando até o próprio pai, às vezes, não recebeu o sacramento, nem do batismo, nem da crisma, às vezes, nem do matrimônio, e poderiam muito bem acompanhar o filho e também fazer a sua catequese de iniciação à vida cristã, que também é para adultos, e a partir dali receber a graça dos sacramentos, né, que são os sinais eficazes da graça de Deus na própria vida. Então, olhando para Patris Cordis, o coração do Pai, que é São José, os homens e também as mulheres, porque a gente olha para Nossa Senhora, que forma a Sagrada Família com São José, que os pais de hoje possam, de fato, voltar um pouco recuperando esses fatos da Sagrada Escritura e trazê-los para a vida atual, a vida do momento presente, e colocá-los em prática na própria família e na própria comunidade. Tudo é tão bonito, tudo é tão profundo para a gente compreender esse ano, né? Então, nasce no coração do Papa Francisco, né? Essa ideia, essa reflexão linda, e chega até os nossos corações, né? Essa carta tão bonita. E aí ele coloca que São José é o protetor da igreja. Como a gente entender essa presença de José
como protetor da igreja, Dom Irineu? Eu coloco o São José como protetor da igreja a partir de um ponto de vista que para mim é muito importante. É a figura do bom pastor. A figura do bom pastor. Que nós, nesse período do tempo pascal, agora o tempo em preparação a Pentecostes, na celebração de Pentecostes, a gente viu e está ainda vivenciando esses momentos tão importantes, né? Nas celebrações da Ascensão do Senhor em Pentecostes, que a gente viu isso tudo, né? E vivenciamos isso e levamos no nosso coração, na nossa vida, a figura do bom pastor, que é aquela figura daquela pessoa boa, daquele homem bom, daquela mulher de bem, que cuida da ovelha, que cuida do outro, que trata daquela pessoa ferida, perdida, vai ao encontro daquela pessoa que está afastada, perdida, que precisa de atenção, que são as pessoas que têm necessidade também, não só as pessoas da nossa família, mas também as pessoas da comunidade, da sociedade, do mundo. A igreja, ela precisa de homens e mulheres boas, de bem, como São José, como Nossa Senhora. Então a figura do bom pastor se adapta muito dentro dessa temática que você coloca, e que o Papa Francisco ele deixa muito claro na sua carta, na carta dirigida a toda a igreja. Eu coloco muito essa figura do bom pastor. O bom pastor, ele está na frente quando é necessário, até no meio do rebanho, ou atrás para ajudar as pessoas mais fragilizadas, mais abandonadas, que precisam da atenção e de um recolhimento, de uma atenção muito maior. Verdade. Então, por meio de José, aprendemos o sentido da união da família, né? Da proteção acima de tudo, da confiança em Deus, mesmo nos momentos em que não é possível entender os planos de Deus. Mas Jesus compreendeu, porque se pôs a escutar também, né? Como pai, mãe, esse elemento é muito importante, a escuta, o que Deus tem a nos falar. E José foi uma pessoa que escutou quando ele ouviu o anjo, né? Que esse sim perpassa exatamente por aí, ele se pôs a escutar. Então, muito importante também, para que a gente possa, em nossas famílias, trazer presente a presença de José como esse pai da família, esse protetor da igreja, a presença desse homem que, diante de toda a sua humildade, nos traz um grande ensinamento. Dom Irineu, para a gente já ir concluindo, então, a presença de José e Maria teve essa grandiosa importância no projeto de Deus, e que nós, enquanto católicos, a gente precisa conhecê-lo também, né? Então, o Papa Francisco abriu essa porta, vamos dizer assim, para o ano de 2021, mas que a gente possa intensificar muito mais, conhecer também José, falar de José, quem foi esse homem tão importante e tão presente na história do povo de Deus. Eu dizia, Heloísa, que São José, a Bíblia não fala nada sobre as palavras de São José. Mas existem tantas palavras sobre São José, né? Você mesma estava recapitulando. Esse pai bom, esse homem da ternura, esse homem que tem todo o carinho para com a mãe de Jesus, para com o Filho de Deus. Esse São José educador, esse São José trabalhador. Ou seja, veja só quantas coisas, aquele que é o protetor da igreja, que é modelo para toda a igreja, por isso que ele foi, há 150 anos atrás, ele foi proclamado patrono de toda a igreja, e continua sendo assim. Então nós temos que recuperar um pouco a presença de São José, e na medida que nós damos importância e valor a São José, nós também acabamos dando importância à figura do homem, junto com a figura da mulher, na sociedade e na igreja hoje. Porque nós precisamos um pouco valorizar as figuras femininas e masculinas. Exaltar esta figura de São José significa também dizer que o pai, junto com a mãe, é importante na vida da família.
e que ele precisa assumir o seu papel que lhes cabe como um verdadeiro pai, bondoso, educador, amoroso, cheio de misericórdia, sempre pronto a colaborar, a ajudar, a abraçar, a ter todo o carinho dentro da sua família, junto da sua esposa, junto dos seus filhos, do ponto de vista da família. Então, o plano de Deus, de fato, ele acaba se realizando, o projeto de Deus na nossa história de hoje, fazendo com que as famílias de hoje, olhando a família de Nazaré, que foi uma família santa, onde teve um homem bom, um homem justo, santo, que foi São José, e Nossa Senhora, que foi a mãe escolhida por Deus para ser a mãe do Redentor, possam ser modelos para os pais e mães de hoje. Que lindo. Então, queridos irmãos e irmãs, caminhar com José é orar a Ele, pedindo sua proteção, assim como foi concedida a Maria e a Jesus. É saber ser obediente no silêncio e esperar na obscuridade, mas firme na sua fé. Trabalhar com honestidade e dedicação sem limites e, por fim, acolher a vontade do Pai de florescer onde quiser. Que possamos, como filhos e filhas de Deus, seguir os exemplos de Maria, de José, dentro dessa harmonia, para assim também nós, que estamos aqui na nossa caminhada, que formamos também o povo de Deus, um povo que está em missão constantemente, que está servindo constantemente, mas que a gente possa levar em conta todos esses exemplos tão bonitos. E com todo esse conhecimento, com toda essa reflexão que Dom Irineu traz para a gente, com certeza vai ter um despertar muito mais, para que a gente possa, com muito afinco, com muito ardor missionário, propagar a vontade de Deus. Dom Irineu, a sua mensagem final para os nossos irmãos cursilistas, para as mães, né? Porque maio também é o mês dedicado às mães, mês das flores, é o mês que a gente busca refletir Nossa Senhora. Então, é um mês muito importante. Então, a sua mensagem para as mães cursilistas, para todos que estão aí participando conosco dessa belíssima reflexão. Em primeiro lugar, muito obrigado, Heloísa, por estar aqui me entrevistando sobre essa temática tão bonita, tão importante. E também quero me dirigir aos cursilistas e a todas as pessoas que estão em sintonia conosco através dos meios de comunicação, para dizer que nós somos esta igreja que tem essas figuras importantes, que são modelos para nós, tanto São José, de modo particular Nossa Senhora. Neste mês de maio, Nossa Senhora, que é a figura que transparece como a figura da igreja, a mãe de Jesus Cristo, Nosso Senhor, mãe da igreja também, junto com São José, que é o patrono da igreja, que nós possamos nos inspirar na santidade dos nossos santos e de Nossa Senhora, de nosso santo protetor, São José, e de Nossa Senhora, como modelos nossos para a nossa vida cristã, para que nós possamos também nos alimentar sempre da palavra de Deus, da oração, da nossa vida fraterna em comunidade, da nossa vida cristã familiar, do nosso bom relacionamento, da nossa boa convivência de irmãos e irmãs que se querem bem, que se abraçam com ternura, embora não possamos nos abraçar por causa da pandemia, mas que assim que passar isso a gente possa dizer como é bom sermos irmãos, sermos cristãos, vivermos em comunidade, fazermos parte do movimento de cursilho de cristandade, termos esta espiritualidade própria, esta formação tão legal que nos ajuda tanto a crescer como cristãos, como cidadãos. Então eu deixo aqui esta minha mensagem de fé e de esperança para todos vocês, e que Deus vos guarde e vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome dos nossos coordenadores, nosso irmão Jonatas e nossa irmã Cristina, nosso muito obrigada. E dizer, Dom Irineu, que o movimento de cursilho de cristandade, esse movimento eclesial que está em estado permanente de missão, está sempre presente nessa sintonia da caminhada eclesial.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, eu sou Edna Torres, cursilista, devota de Maria e de José. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o meu quarto dia do cursilista. E falar um pouquinho para vocês sobre a minha relação com José e Maria. Eu sou devota de Maria, minha família, Milton, meu esposo, minhas filhas Luana e Lohana também são devotas de Maria e de José. José, Maria e o menino Jesus são a nossa representação de família, né? Enquanto família cursilista que somos, nós tentamos passar um pouco para as nossas filhas, um pouco não só da representatividade de José e de Maria, mas também um pouco desse amor, desse pai que o menino Jesus recebeu, desse amor de José, o pai adotivo do menino Jesus, e de todas as proteções e bênçãos que nós recebemos todos os dias de Maria. Bem, em cada cantinho da nossa casa a gente tem um pouco dessa recordação de José, que nós temos José, desde pequenas nossas filhas vivem essa fé por conta desses ensinamentos que a gente costuma deixar nos cantinhos da casa. Em cada cantinho da nossa casa, vocês podem ver que a gente leva um pouquinho dessa fé. E aqui é um cantinho, eu acho que especial, que eu chamo de meu oratório. Tem aqui a minha santa de devoção, Nossa Senhora de Aparecida, tem aqui Santo Expedito, tem aqui uma imensidão de proteção que nós recebemos dos céus. E aqui a gente coloca o joelho no chão, senta nesse cantinho do sofá e conversa sempre com Jesus, com Maria, com José. E todos os dias a gente procura estar alimentando essa fé nos nossos corações e no coração de todos aqui de casa.